Graças e paz a todos. Amém. Graças e paz a todos que estão no vídeo. Hoje nós vamos trazer uma mensagem cujo tema é princípio e valores. Amém? Eu tenho certeza que vocês têm plena noção dos princípios e dos valores que vocês seguem. Mas, na verdade, é uma palavra que já Deus vinha me incomodando há muito tempo. Então eu vou trazer essa mensagem hoje para que Deus possa falar ao meu, ao seu, ao nosso coração. Amém? Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 8. Deus é bom? O tempo todo? Deus é bom. Amém. Podemos ler? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: foi o rei, meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misaías e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente durante 10 dias. Dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Amém? Amém. Feche os olhos, vamos orar para que Deus possa falar aos nossos corações da melhor maneira possível. Amém? E que na nossa cabeça não haja uma dissonância cognitiva, mas sim que nós possamos receber aquilo que tem para falar aos nossos corações. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos concede nesta noite. Nós estamos aqui, Senhor, para falar do seu amor, daquilo que o Senhor tem para tocar em nossas vidas e em nossos corações. A tua palavra nos diz que tudo aquilo que nós pedimos em teu nome, crendo, nós receberemos. Por isso, meu Senhor, nós pedimos que o Senhor traga nesta noite uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de transformações em nossas vidas e em nossos corações. E que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, todos vocês já conhecem, eu creio que conhecem a história de Daniel. Que Daniel... Pode mostrar mais. Daniel era um jovem israelita que foi cativo, foi afastado da família, foi afastado de todos, porque ele foi junto com os outros jovens, o povo de Israel, cativos, presos por Nabucodonosor. Nós sabemos a história que Deus permitiu que Nabucodonosor escravizasse o povo de Israel, porque o povo de Israel vivia em desobediência a Deus. Amém? Porém, como a nação pecou, todos estavam pagando o preço.
Mas nós vemos aqui alguém que, embora estivesse cativo, embora estivesse preso, não abriu mão dos seus princípios e nem dos seus valores. Ele resolveu não se contaminar. Amém? Não é porque os outros comeram, porque não foram só eles. Foram mais jovens. Eles escolheram aqueles jovens de boa família, aqueles jovens de presença, aquele jovem que tinha um intelecto um pouco melhor, para servir ao rei, para servir ao palácio do rei. Porém, o rei fez o melhor banquete, a melhor comida, só que aquela comida estava contaminada. E Daniel, ele resolveu que não ia se contaminar. Embora estivesse num ambiente inóspito, num ambiente nocivo, num ambiente onde a idolatria corria solto, onde o próprio rei se intitulava um Deus, né? Daniel resolveu que ele não ia abrir mão dos seus princípios e nem dos seus valores. Nós podemos entender aqui, ver aqui que hoje em dia, muita gente abre mão dos seus princípios e dos seus valores. Às vezes por um prato de comida, às vezes por uma noite com alguém, às vezes por causa de uma mentira para se sair bem de uma situação. As pessoas muitas vezes se esquecem que quando você tem temor a Deus, como tinha Daniel, quando você tem fidelidade a Deus, você não pode abrir mão dos seus princípios. Amém? Amém. Daniel ali, ele não quis saber onde ele estava. Ele não quis saber em que situação ele estava. Ele não simplesmente falou, não, eu vou fazer igual fez a mulher de Ló, lá, amaldiçoar meu Deus, morrer. Não. Ele resolveu que ele ia seguir firme nos seus propósitos de servir a Deus. Quando nós colocamos um propósito no coração de servir a Deus, de buscar a Deus, de ser fiel a Deus, nós jamais abriremos mão dos nossos propósitos. Amém? Amém. E Daniel resolveu que ele não ia se contaminar. Embora ele estivesse longe da família, embora ele estivesse longe dos amigos, embora ele estivesse preso num ambiente onde não era propício, a pressão, eu creio que em cima dele era muito grande. Olha, se você não comer, você pode morrer. Olha, se você não comer, pode acontecer isso. Se você não comer, pode acontecer aquilo. Nós vimos que ele combinou com o cozinheiro combinou com o carcereiro, todos com medo. Mas nós entendemos que quando você não abre mão dos seus princípios, nem dos seus valores, Deus é fiel. Amém? Amém. Deus foi fiel em que situação com o Daniel? No final dos 10 dias, aliás, foram 10 dias que eles comeram só aquilo que foi dado para eles. Que eles queriam, o que era mesmo? Legumes. Hoje na ciência foi comprovado que legumes, que o pão do homem, para o homem se manter vivo, presta bem atenção, para o homem se manter vivo, para o homem ter um nível de testosterona alta, para o homem ter uma boa disposição, que tipo de alimento que o homem precisa consumir? Legumes. Não. Proteína. Carne. Tá? Carne. Tá? Então nós vemos por aqui como Deus é fiel. Imagina Daniel vegano. Oh, não posso falar muita coisa não. Imagina Daniel resolveu virar vegano. Vai viver só com legumes. Né? Por exemplo, alguém pode trazer essa passagem, mas Daniel ficou vegano por 10 dias e quando foi se apresentar ao rei, ele estava melhor do que os outros. Realmente, ele estava bem melhor do que os outros. Ele virou um vegano no período de 10 dias. Só que a ação que estava sobre ele era uma ação do Espírito de Deus. Amém? Mas por que Deus agiu sobre Daniel? Porque Deus é fiel. Amém? Deus é fiel com aqueles que não abrem mão de seus princípios. Então, quando nós
colocamos no nosso coração que nós não vamos nos contaminar, e a contaminação, ela se deve, não é só no alimento, tá? É aquilo que nós olhamos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós falamos, aquilo que também nós comemos, aquilo que nós ouvimos e alimentamos o nosso ouvido, aquilo que nós vivenciamos ou vivemos, tá? A contaminação pode vir de qualquer jeito. Essa semana eu estava vendo uma pessoa falando o seguinte: às vezes muita gente tem medo de macumba, de trabalho mal feito. Muita gente tem medo que a feitiçaria entra no lar da pessoa. Então, a pessoa geralmente não recebe alguém que é de um outro segmento religioso, por uma questão de prudência. Mas, às vezes, você recebe um presente, tá? Um presente lindo, um presente que você gosta, que alguém que sabe que você gosta, e coloca aquele presente dentro da sua casa. E você não ora, você não busca Deus, e de repente aquele presente é uma terra de cemitério, um trabalho que foi feito para destruir a sua vida, para destruir a vida da sua família. Você que é cristão, que precisa ter sabedoria, assim como teve Daniel, não pode abrir mão dos seus princípios. Quando você receber algo, você precisa orar. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, é dentro do texto, tá? Eu ganhei uma camisa, uma camisa bonita, uma azul assim, igual essa aqui. Desde o primeiro dia, eu vesti a camisa e eu não gostei do que eu senti. Eu não gostei do que eu senti. E eu preciso dar um fim naquela camisa. Alguém vai ouvir, vai me dar uma bronca. Eu preciso dar um fim naquela camisa. Quando você sente no seu coração que algo que você ganhou, ou que algo que você recebeu, ou que algo que você está tendo não vai te fazer bem, não abra mão dos seus princípios. Ah, porque a camisa é bonita, porque é uma camisa cara, porque é uma camisa de marca. Não abra mão dos seus princípios. Eu vou usar, eu vou vestir. Aquele vaso que eu ganhei é tão bonito, eu gosto de vaso. A mulherada gosta, principalmente quando gosta de vaso, de flores, né? Quem gosta de flores, levanta a mão. De planta. Isso. Não gosta, não? Eu gosto mais da minha casa, não. Da casa dos outros é bonito, né? Gosto de mim, mas pra mim, assim... Ó, gente, é o seguinte, quando a gente vai ficando velho, a gente não tem nada para fazer, a gente vai arrumando confusão, entendeu? Então, vou arrumar umas plantas para tomar conta. Aí a casa fica parecendo uma floresta, cheia de bicho. Só atrai bicho. Para mim é tudo mato. Em casa tem um monte de planta, é tudo mato. Mas as pessoas, quem olha, vê ali uma oportunidade de fazer mal para alguém. Isso vale para planta, isso vale para roupa, isso vale para comida. Então nós não podemos abrir mão dos nossos valores e receber em nossa casa qualquer coisa. Tá? Outra coisa, às vezes vem oportunidades para nós, e essa oportunidade, quando ela chega, nós vemos ali a oportunidade de ficarmos ricos. Vocês já sabem a proposta que nós recebemos aqui no nosso ministério, que era para nós estarmos numa igreja gigante, era para estar numa igreja muito grande, um terreno próprio, tudo próprio, com instrumento de primeira, mas nós resolvemos não abrir mão dos nossos valores nem princípios. Amém? Amém? Glória a Deus. A obediência a Deus é o princípio da sabedoria. E se você sentir no seu coração de não receber algo e não pegar algo, ouça o seu coração. Nós realmente era para nós recebermos um valor altíssimo todo mês, tá? Eu estou falando coisa de 1 milhão para cima, tá? De 1 milhão para cima. Todos nós estaremos bem hoje, numa igreja muito bonita, num ministério muito bonito, mas
nós fizemos como Daniel, não abrimos mão dos nossos valores. Amém? E não é só isso. A vida ela é feita de escolhas, certo? E toda escolha tem a sua consequência. Daniel, ele fez a melhor escolha. Lembra de Maria e Marta? Assim foi Daniel. Tá? Daniel, ele fez a melhor escolha. E que escolha foi essa? Não se contaminar. Não comer da comida do rei. Não comer o manjar do rei. Por quê? Eram comidas oferecidas. Eu acho que eu já disse aqui algumas vezes que quando nós éramos crianças, quando vinha aquelas balinhas, sabe aquelas balinhas que vem numa época, acho que é a época de São João, né, que vem, por causa do Damião. Não é só isso. Presta bem atenção. Princípios e valores. Nós nós éramos ensinados a não comer, mas muitos filhos de crentes que comiam, chupavam as balinhas, chegaram na igreja e caíam. Lembra disso? Outra coisa, tem festa junina em academia, tem festa junina na escola, tem festa junina nas igrejas. Muitos cristãos vão. Eu perguntei para uma pessoa hoje, na sua igreja, qual é o objetivo da festa junina? Estou falando uma pessoa do segmento religioso, tá? Onde tem a festa junina. Ela falou, olha, é arrecadatório. Eu falei, ok, é arrecadatório. Mas naquela época, eram oferecidos também. E as crianças era a mesma coisa. Ia para a festa junina, ia para a quermesse, chegava na igreja e caía um processo de demônios. Quando você tem princípios, você entende que aquilo que não agrada a Deus não é para você consumir. Amém? Foi esse o entendimento de Daniel. Tá? Foi esse o entendimento de Daniel. Não, aquilo ali é um alimento consagrado a Deus, eu não vou colocar aquilo no meu corpo. Não vou fazer parte disso. E quando você resolve abrir mão de uma festa junina, de uma quermesse, de qualquer outra coisa, você está firme no seu princípio. Amém? E não só isso. Você está dentro de um propósito que você colocou no seu coração de servir a Deus. E Deus é fiel que no final de tudo, Ele vai te honrar. Amém? Amém. Mas como Ele vai te honrar? Nós vimos aqui que a fidelidade de Deus foi tão grande com Daniel, que no final dos 10 dias, no término dos 10 dias, ele estava com aparência melhor do que os outros. Mas, para chegar até esse ponto, o que ele teve que ter? Atitude. Tá? Ele teve que ter fé, atitude e aplicar essa fé. Tá? A fé você precisa praticar. Daniel, tudo bem, ele estava no propósito, ele falou que não ia comer, mas ele se arriscou. Ele podia muito bem, tá? Na hora que ele foi falar com o cozinheiro, na hora que ele foi falar, que o cozinheiro foi falar com o guarda, eles podiam delatar Daniel naquele momento. Eles podiam delatar Daniel, eles podiam falar, não, ó rei, tem alguém aqui que falou que não vai comer essa comida, assim como aconteceu com ele lá para frente, na fornalha, fogo ardente. Ali também, com outros nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles resolveram que não iam se prostrar diante do rei, diante da estátua do rei. Por que isso? Eles já vivenciaram o poder de Deus no primeiro momento. Amém? Amém. Então eles não temeram a Deus. E se nós vemos na passagem, eles falaram assim, olha, ainda que o meu Deus, ou que o nosso Deus, não nos livrar da fornalha ardente, mesmo assim nós não nos prostraremos diante de ti. Aleluia. Isso é fé. Aleluia. Amém? É esta mesma fé que eles praticaram quando eles resolveram não comer do manjar do rei. Tá? Então, é um princípio que o cristão precisa ter.
São valores que o cristão precisa ter. E não é só isso. Às vezes, diante da tentação. Quando eu falei aqui que nós poderíamos ter recebido um valor muito alto, não vou negar. A tentação é grande. Uma voz dizia aqui, ó, do lado direito, né? É o lado direito, porque o esquerdo, sabe como é que é, né? Do lado direito, não vai. É furado. Você é cristão. A outra voz dizia assim, pega nada não, todo mundo faz. Vocês podem fazer também. E o todo mundo faz, vocês viram o escândalo que teve numa igreja, né? Usando dinheiro ilícito. Imagina se nós abríssemos mão dos nossos valores e estávamos sendo um crente cristão de fichinha, de fachada, tá? Usando algo que não era nosso, usufruindo de algo que não agradava a Deus, porque numa igreja que não tem o Espírito Santo, não tem um discernimento, é muito fácil de enganar as pessoas. Amém? Porque como diz lá em Timóteo, que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina, se cercariam de falsos mestres que diriam aquilo que elas gostariam de ouvir. E é o que está acontecendo hoje no nosso meio. Tá? Nós estamos no fim dos dias e as pessoas querem ouvir palavras que massageiam o seu ego. As pessoas querem ouvir palavras que enchem o seu coração, não que alimentem o seu espírito. Amém? Nós vemos que muita gente está em busca de algo material. Muita gente está em busca de algo que vai preencher um vazio. Mas é aquele vazio, não vazio da alma, tá? Mas é aquele vazio no coração, é aquela vontade de conseguir algo que não consegue, é aquela vontade de ter algo que não consegue, de um emprego, de ter mais dinheiro, de ter um carro novo. Não. Jesus não está preocupado com isso, não. Jesus está preocupado com a sua alma. Aleluia. Amém? E para que isso aconteça, você não pode abrir mão dos seus valores. E nem dos seus princípios. Nós precisamos entender que quando você tem uma prática de atitude, uma prática de fé, você demonstra realmente a sua confiança em Deus, Ele também deposita a confiança dele em você. Não é verdade? Quando Deus deposita a confiança em você, de que forma isso acontece? Quando Ele te recompensa. Amém? Quando Ele te recompensa. E se você quer ser recompensado por Deus, não abra mão dos seus valores. Não abra mão dos seus princípios. Puxa, por favor. Não abra mão dos seus princípios. Seja fiel, porque Deus será fiel com você também. Amém? Amém. Eu tenho certeza, abençoe. Eu tenho certeza que você que está assistindo, que vocês que estão aqui, se vocês tirarem prova de Deus, no momento de tristeza, no momento de tribulação, tá? No momento de tentação, não abrir mão dos seus princípios, não abrir mão dos seus valores, Deus é fiel para te recompensar. Aleluia. Amém? Amém? Mas não esperem de Deus. Não esperem nada de Deus. Sabe por quê? Aqueles 4 jovens, eles não esperaram nada de Deus. Ainda que o nosso Deus não nos livrar, nós não nos curvaremos perante a sua estátua. E é isso. Às vezes, Deus permite que nós passamos por provações, por batalhas espirituais, por lutas, por tribulações, para que a nossa fé seja provada. Amém? Para nós termos um crescimento espiritual, para que nós sejamos realmente um crente provado e aprovado por Deus. Daniel, ele estava sendo provado naquele momento. Imagina você,
sair de um lugar, sendo forçado a sair de um lugar, num ambiente diferente, num ambiente cheio de coisas ruins, num ambiente inóspito, num ambiente onde a idolatria comia solta, e você, de repente, você abre a mão dos seus valores, ou você se vê tentado a abrir mão dos seus valores e dos seus princípios. Isso não aconteceu com Jó. Isso não aconteceu com Jonas. Então nós vemos que vários personagens bíblicos passaram por esse momento. Foram tentados, mas muitos não abriram mão dos seus valores e nem dos seus princípios. Vou pegar mais um personagem, José. José, ele tinha um cargo de confiança, de mordomo, na casa de um general. Era um cargo muito bem conceituado. E José era um rapaz de presença. A mulher, Josafá, né? A mulher do general resolveu se engraçar com José. O que José disse? Não, eu não vou abrir mão do meu Deus. Eu não vou abrir mão do meu Deus. Potifar, a mulher de Potifar. Não vou abrir mão do meu Deus. Nem do meu comandante e nem do meu Deus. Perceba, nós temos que ser fiel a Deus e àquele a quem nós servimos. Se você tem um chefe, ele fala para você, faça algo, faça. Amém? Se você tem um patrão, ele fala para você, faça algo, faça, porque você é um cristão. Amém? Amém. Você está abaixo de alguém. Então, não abra mão dos seus princípios. José, ele não abriu mão dos seus princípios. Ele pagou um preço altíssimo. Mas, às vezes, você precisa notar o seguinte, toda vez que vem uma aprovação para você, há um projeto de Deus na sua vida. Amém? Havia um projeto de Deus na vida de Daniel, havia um projeto de Deus na vida de José. Nós precisamos ser testados o tempo todo, nós precisamos ser provados o tempo todo, nós precisamos ser calejados o tempo todo, porque na hora da tentação nós precisamos ter força para não submergir. Amém? Amém. Para não cair na tentação, para não abrir mão dos nossos princípios e nem dos nossos valores. Para isso nós precisamos estar embasados na palavra de Deus. Nós precisamos estar firmes na fé, firmes na rocha que é Jesus. E nós vemos aqui que Daniel, ele estava firme. E ele defendeu realmente o seu princípio. Ele defendeu os seus valores. Uma pergunta: qual é o princípio que vocês têm defendido? Quais são os valores que vocês têm defendido? O que você tem feito com a sua moral perante as pessoas que estão ao seu redor? Princípios e valores não é só perante as pessoas, mas é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Amém? Olha, ninguém está vendo, eu vou fazer. Nós esquecemos que Deus é onipresente. Não é verdade? Eu lembro que quando eu me afastei do caminho do Senhor, acho que até comentei já, toda vez que eu ia fazer alguma coisa, tinha um dedo assim para mim, ó. Não vai não? Não vai não? Não vai não, que vai dar ruim. E muitas vezes eu ia e dava ruim. Até eu entender que era Deus que estava ali me guardando, porque mesmo no mundo eu ainda tinha um princípio cristão. Porque você sabe que quando o homem se afasta de Deus, o que acontece? Se nós formos na Cracolândia, se nós formos na cadeia, nós vamos ver que a esmagadora maioria já teve uma experiência com Deus. O inimigo estraçalha a vida da pessoa. E isso é bíblico. O que a Bíblia diz? Que quando o homem aceita Cristo,
o Espírito Santo vem, limpa o coração, expulsa aquele espírito maligno que há na pessoa e faz morada. Mas quando ele se afasta de Deus, aquele espírito que estava sobre ele volta e traz mais 7 piores do que ele. Sabe por que isso acontece? Porque nós abrimos mão dos nossos valores e dos nossos princípios. Por isso que quando você vê pessoas na sarjeta, pessoas destruídas, pessoas jogadas como animais no fundo do poço, muitos deles abriram mãos dos princípios e valores de Deus. Então, defenda seus princípios. Amém? Amém. Defenda seus valores. Não deixa o seu valor ir por água abaixo por uma única oportunidade que aparecer na sua vida. Às vezes a oportunidade que... pega isso aqui, ninguém está vendo. Faça isso, é só uma vez. Ninguém está olhando. Sabe, ninguém vai perceber. Não tem ninguém vendo, aproveita. Mas eu sou cristão. Não, mas faz uma oração e Deus perdoa. Não é assim que funciona. Não é verdade? E Daniel entendeu isso, Daniel sabia disso. Não é assim que funciona. Quais são os princípios que nós estamos defendendo? Quando nós aceitamos esse tipo de oferta, nós não estamos defendendo os nossos princípios. Amém? Nós não estamos defendendo os nossos valores. Irmãos, a nossa vida, ela reflete muito daquilo que é a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus na minha, na sua e na nossa vida? É que nós tenhamos uma vida com princípio. Que nós tenhamos uma vida com valores. Amém? Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos defender com unhas e dentes os nossos princípios. Defendermos com unha e dentes os nossos valores. Não abram mão dos seus valores, por menor que seja a tentação, tá? Por menor que seja o delito que vão te oferecer, não abra mão dos seus princípios. Porque nós não queremos ver o Espírito de Deus, o Espírito Santo, entristecido, porque nós abrimos mão dos nossos valores. Vocês foram abençoados? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Que o Espírito Santo continue falando na minha, na vida, na nossa vida, e que você também, que está assistindo o vídeo, preste bem atenção, jamais abra mão dos seus princípios e dos seus valores. Deus abençoe.